O nome de Filipe aparece na Bíblia de forma discreta, quase silenciosa. Mas quando observamos de perto, percebemos que sua história está entre as mais profundas e surpreendentes entre os seguidores de Jesus. É como se cada passo, cada pergunta e cada gesto dele formassem uma janela para entendermos melhor quem Cristo é. Não é exagero dizer que a fé simples e sincera de Filipe abriu caminhos para milagres que ecoam até hoje. A jornada de Filipe começa antes mesmo de ele ouvir a voz de Jesus chamando: "Segue-me". Ele era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, o que sugere que ele cresceu cercado por pescadores, trabalhadores simples, homens acostumados com dias longos e noites difíceis. E talvez seja exatamente por isso que o coração de Filipe estava tão preparado. Pessoas humildes, que conhecem o peso da vida, muitas vezes têm mais facilidade de reconhecer a presença de Deus quando ele se manifesta. Quando Jesus o encontra, Filipe não hesita, não discute, não faz perguntas demoradas. O Evangelho mostra que ele segue imediatamente, como se estivesse esperando por aquele momento a vida inteira. Há pessoas que precisam ver muito para crer. Outras precisam de sinais, mas Filipe foi um daqueles que bastou ouvir. Isso já revela algo precioso. A voz de Jesus tem a força de despertar em nós aquilo que estava adormecido, chamando para fora a fé que sempre existiu, mas talvez nunca tivesse encontrado direção. E logo no início acontece algo extraordinário. Filipe, recém-chamado, não guarda a novidade para si. Ele corre até Natanael e diz com entusiasmo: "Achamos aquele de quem Moisés falou na lei e sobre quem escreveram os profetas." Observe como Filipe age. Ele não era um pregador treinado, não tinha teologia, não conhecia todos os mistérios, mas tinha convicção. E essa convicção foi capaz de levar outro homem ao encontro direto com o Messias. Às vezes, tudo o que Deus precisa é de alguém que diga: "Venha e veja." E Filipe fez exatamente isso. Com o passar do tempo, vemos que ele tinha um traço muito marcante. Filipe era lógico, cuidadoso, alguém que pensava nos detalhes. E isso fica claro naquele famoso episódio da multiplicação dos pães, quando Jesus pergunta: "Onde compraremos pão para que estes comam?" Filipe calcula mentalmente o custo, os recursos, o que seria necessário. Ele olha para o problema com olhos humanos, como qualquer um de nós faria. E é exatamente ali que Jesus o convida a enxergar com olhos espirituais. Não como alguém que confia no possível, mas como alguém que descansa no impossível de Deus. Esse momento mostra que Filipe representava cada um de nós, que diante de uma situação difícil, olha para o que tem nas mãos e pensa: "Não é suficiente." Mas Jesus não perguntou para humilhá-lo, perguntou para ensiná-lo. Enquanto Filipe via limites, Jesus via multiplicação. Enquanto Filipe via falta, Jesus via abundância. E assim, passo a passo, Cristo moldava aquele homem para que ele se tornasse um pilar de fé na futura igreja. Mas talvez o momento mais marcante de Filipe não tenha sido diante das multidões, e sim diante de um desejo profundo. "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Essa frase revela a alma de Filipe. Ele queria ver Deus, queria compreender,
queria sentir. Era um pedido sincero, um clamor que existe até hoje dentro do coração de muitos cristãos. E a resposta de Jesus foi uma das mais impactantes de todo o Evangelho. Quem vê a mim, vê o Pai. Poucos discípulos receberam palavras tão diretas, tão profundas. Isso mostra o quanto Jesus valorizava a busca de Filipe. Às vezes, a fé não é a ausência de perguntas, mas justamente a coragem de perguntar a Deus aquilo que a alma não consegue guardar. E Filipe perguntou, e Jesus respondeu, revelando um dos maiores mistérios da fé cristã. Depois da ascensão de Cristo, a história de Filipe continua firme e corajosa. Ele se torna um evangelista incansável. Vai de cidade em cidade, anunciando Jesus com a mesma simplicidade com que chamou Natanael no primeiro dia. Uma tradição muito antiga diz que Filipe morreu como mártir, mantendo sua fé até o último instante. Sua coragem não veio da força humana, mas da confiança profunda naquele que ele seguiu sem hesitar. O legado de Filipe é poderoso. Ele nos ensina que Deus usa pessoas simples para revelar verdades profundas. Ensina que a fé pode começar com uma pergunta, com um passo, com um gesto pequeno, mas sincero. Ensina que não é preciso ser grande para que Deus faça algo grandioso através de nós. E quando lembramos da frase que marcou sua vida, venha e veja, percebemos que essa ainda é a mensagem para o mundo de hoje. Em um tempo de tantas dúvidas, tantas vozes, tantas distrações, Filipe nos convida a olhar novamente para Jesus, a encontrar nele o Pai, a confiar nele mesmo quando os recursos parecem insuficientes e a seguir sua voz com a mesma prontidão que marcou seu chamado. A história de Filipe é um lembrete de que Cristo escolhe pessoas reais, com limitações reais, mas com um coração disposto a obedecer. Ele não procura perfeição, procura disponibilidade. E Filipe teve essa disponibilidade desde o início. Por isso, sua vida ecoa até hoje como um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Se observarmos com atenção, perceberemos que cada capítulo da vida desse apóstolo nos convida a uma reflexão pessoal. Você já teve momentos em que, como Filipe, achou que não tinha o suficiente? Já desejou ver Deus tão profundamente quanto ele desejou? Já sentiu que sua fé era simples demais para ser usada por Cristo? A resposta que a Bíblia nos dá é clara. Jesus não rejeita os que se aproximam com sinceridade. Ele transforma cada fraqueza em força, cada dúvida em revelação, cada passo vacilante em testemunho. Por isso, a história de Filipe não é apenas sobre o passado. Ela fala comigo e com você. Fala sobre a maneira como Deus chama, conduz, ensina e transforma. Fala sobre a beleza da fé cotidiana, aquela que não aparece em holofotes, mas que permanece firme quando ninguém está olhando. E talvez seja exatamente isso que torna Filipe tão especial. Ele é um reflexo da caminhada de milhões de cristãos que buscam seguir Jesus com simplicidade e perseverança. Depois da ascensão de Jesus, Filipe se vê diante de um mundo completamente diferente.
O mestre já não caminhava fisicamente entre eles, mas suas palavras queimavam no coração dos discípulos como fogo vivo. E ali, naquele momento de incerteza e também de promessa, Filipe se levanta com a mesma disposição que demonstrou desde o primeiro dia em que ouviu: "Segue-me". Ele sabia que o chamado não havia terminado, apenas estava começando. Os primeiros dias após o Pentecostes foram intensos. As cidades estavam cheias de pessoas confusas, buscando respostas, e muitos duvidavam da mensagem dos apóstolos. Mas Filipe não se intimidava. Ele caminhava ao lado de Pedro, João e os demais, ouvindo, aprendendo, observando os milagres e sendo moldado para a missão específica que Deus reservava para ele. E quando o evangelho começou a se espalhar, Filipe foi um dos primeiros a sair de Jerusalém para alcançar terras mais distantes. Uma das histórias mais marcantes desse período é quando Filipe é enviado a Samaria. Samaria era uma região rejeitada pelos judeus, vista com desconfiança, preconceito e distância. Mas o Evangelho rompe fronteiras que o coração humano insiste em levantar. E lá estava Filipe, atravessando caminhos que outros evitavam, levando uma mensagem que transformaria vidas para sempre. Ao chegar em Samaria, algo extraordinário acontece. A cidade inteira presta atenção às palavras dele. Não era por causa de sua aparência, nem por seu status, mas pela autoridade com que falava. Seus lábios transmitiam vida, e o Espírito Santo confirmava sua pregação com sinais, curas e libertações. Muitos paralíticos se levantavam, muitos oprimidos eram libertos, e a esperança florescia em um povo acostumado à rejeição. A cidade, diz a Escritura, encheu-se de grande alegria. E essa alegria tem o rosto de Filipe, que ali se tornou instrumento de Deus para mudar a história de um povo inteiro. E quando tudo parecia estar apenas começando, Deus faz algo que mostra como Filipe estava completamente nas mãos do Espírito. Um anjo aparece e o envia para um caminho deserto, um lugar onde aparentemente não havia nada nem ninguém. Mas Filipe não questiona, ele não pergunta: "Senhor, por que sair de uma cidade inteira que está se convertendo?" Ele simplesmente obedece. E é nessa obediência silenciosa que Deus realiza um dos encontros mais importantes do Novo Testamento. No caminho, Filipe encontra um homem etíope, um alto oficial da rainha Candace, que estava voltando para casa depois de adorar em Jerusalém. Ele lia o profeta Isaías, mas não entendia o que estava lendo. E então o Espírito Santo diz a Filipe: "Aproxima-te desse carro." O Evangelho chega aos confins da terra não por acaso, mas pela sensibilidade de um discípulo que sabia ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio do deserto. Filipe pergunta ao etíope se ele compreende a Escritura, e o homem responde com sinceridade: "Como entenderei se alguém não me explicar?" Essa pergunta ecoa até hoje na vida de muitos cristãos que precisam de alguém disposto a caminhar ao lado, ensinar com paciência, esclarecer com amor. E Filipe sobe ao carro e começa a explicar, mostrando que tudo, desde Isaías até os profetas, apontava para Jesus. O coração daquele homem se enche de fé, e ao ver água no caminho ele diz: "Eis aqui água, o que me impede de ser batizado?" Nada o impedia, porque ali estava Filipe, o evangelista, o servo, o homem sensível à voz de Deus,
pronto para conduzir aquela vida ao novo nascimento. Ele batiza o etíope e imediatamente depois o Espírito o transporta para outro lugar, como se o próprio céu estivesse apressado em levá-lo aonde fosse mais necessário. Essa cena mostra o quanto o ministério de Filipe estava conectado com o mover divino. Ele não era apenas um pregador, era um instrumento guiado diretamente pelo Espírito Santo. Sua vida nos ensina que quem obedece sem questionar vive milagres que não podem ser explicados, apenas testemunhados. Com o passar dos anos, Filipe continua viajando, evangelizando e ensinando. A tradição cristã diz que ele levou o evangelho para regiões da Ásia Menor, especialmente Hierápolis. E ali, em meio a povos estrangeiros, culturas diferentes e desafios imensos, Filipe permaneceu firme, sempre com a mesma simplicidade e convicção que demonstrou quando chamou Natanael para ver o Messias. Um detalhe fascinante da vida de Filipe é que ele foi conhecido como o apóstolo da hospitalidade. A Bíblia menciona que ele tinha 4 filhas, todas profetisas, mulheres de fé que continuaram o legado do pai. Sua casa era conhecida como um lugar de acolhimento para viajantes, discípulos e missionários. Alguns estudiosos acreditam que Paulo, inclusive, se hospedou com ele durante suas viagens. É impressionante imaginar a conversa entre Paulo e Filipe. 2 gigantes da fé sentados à mesa, compartilhando experiências, testemunhos, risos e dores da caminhada. Mas não pense que a vida de Filipe foi fácil. O anúncio do Evangelho sempre despertou oposição, e Filipe enfrentou perseguições severas por onde passou. Mesmo assim, permaneceu firme, porque sabia que o sofrimento não era o fim, mas parte do caminho de quem segue aquele que carregou a cruz. Segundo algumas tradições cristãs antigas, Filipe terminou sua vida como mártir. Ele teria sido amarrado pelos pés e suspenso de cabeça para baixo, proclamando Cristo até o último suspiro. Outros relatos afirmam que ele morreu apedrejado. Em qualquer versão, uma coisa é clara: Filipe não negou sua fé. Ele permaneceu fiel até o fim, e sua morte se tornou testemunho poderoso para a igreja nascente. O que mais impressiona na história de Filipe não é a grandiosidade de seus feitos, mas a constância de sua fé. Ele não era o mais conhecido, nem o mais citado, nem o mais buscado. Era um homem comum, simples, com o coração disposto. E Deus fez desse homem um evangelista que alcançou multidões, um profeta que guiou vidas, um servo que transformou regiões inteiras. A vida de Filipe nos desafia a olhar para nós mesmos e perguntar: o que estou fazendo com o chamado que Deus colocou em minhas mãos? Ele não esperou ser grande para ser usado. Ele foi usado enquanto ainda parecia pequeno. Ele não esperou ter tudo resolvido. Caminhou mesmo na incerteza. Ele não esperou entender tudo. Confiou enquanto aprendia. E isso é um exemplo poderoso para todos nós. A história dele nos lembra que Deus não precisa de perfeição, precisa de disposição. Não precisa de títulos, precisa de coração. Não precisa de fama, precisa de entrega. Filipe entregou sua vida, seus dias, suas forças e seus sonhos. E por isso, seu nome ecoa até hoje como um dos maiores evangelistas da igreja primitiva.
À medida que os anos avançavam, Filipe se tornava uma figura respeitada entre os cristãos das regiões que ele evangelizava. Seu nome não era lembrado por discursos elaborados ou debates teológicos longos, mas pela maneira como suas ações refletiam o próprio caráter de Cristo. Muitos viajantes contavam histórias sobre a mansidão daquele apóstolo, sobre como ele recebia até os desconhecidos com o mesmo sorriso calmo, como cuidava dos enfermos, como orava pacientemente por cada pessoa que se aproximava, pedindo consolo. Ele não vivia para impressionar, vivia para servir. Com o passar do tempo, sua casa se tornou um ponto de referência para líderes cristãos que viajavam entre as cidades. Ali, Filipe ensinava não apenas com palavras, mas com a própria vida. Ele era conhecido como alguém que tinha prazer em explicar as Escrituras, assim como fez com o eunuco etíope anos atrás. Sentava-se com jovens e idosos, com homens e mulheres, abrindo lentamente os textos sagrados, revelando a beleza escondida nas palavras dos profetas, sempre guiando os ouvintes ao centro de tudo: Jesus. As 4 filhas de Filipe também desempenhavam um papel importante. Elas tinham o dom de profetizar, o que significa que eram sensíveis à voz de Deus e serviam como instrumentos espirituais na comunidade. Muitos cristãos vinham de longe apenas para ouvir suas palavras inspiradas. A casa de Filipe, portanto, era um lar ministerial, um farol de luz espiritual em meio a um mundo que ainda resistia ao Evangelho. Certa vez, um grupo de cristãos perseguidos chegou exausto até a porta de Filipe. Alguns estavam feridos, outros choravam. Tinham perdido familiares, bens, casas, e ali, naquele momento de profunda dor, Filipe os acolheu com carinho. Ele não lhes ofereceu apenas comida e abrigo. Ofereceu algo muito mais valioso: esperança. Eles encontraram em Filipe um pastor de almas, um homem capaz de lembrar-lhes que as promessas de Jesus eram maiores do que qualquer sofrimento. E assim, muitas vidas destruídas pela perseguição encontraram restauração em seu lar. Algo marcante na vida de Filipe é a forma como ele compreendeu o sofrimento. Ele sabia que carregar o Evangelho significava também carregar a cruz. Sabia que não bastava falar de Cristo, era preciso viver Cristo, mesmo quando isso custava lágrimas. E ele viveu. Viveu com uma fé madura, sólida, firmada não nas circunstâncias, mas na certeza da ressurreição. Essa convicção lhe dava forças para enfrentar cada perda, cada ameaça, cada noite de incerteza. Enquanto pregava em cidades distantes, Filipe também enfrentava líderes religiosos e autoridades que tentavam impedir o avanço do cristianismo. Porém, diferentemente de outros que debatavam com vigor, Filipe respondia com calma e sabedoria. Seu objetivo não era vencer discussões, mas tocar corações. Ao falar, sua voz transmitia paz, e muitos dos que inicialmente se opunham à mensagem acabavam sendo conquistados pela humildade e firmeza desse apóstolo. Com o tempo, Filipe passou a ser visto não apenas como um evangelista, mas como um homem cheio de discernimento espiritual. Ele aconselhava líderes, mediava conflitos entre irmãos, ajudava comunidades inteiras a compreenderem como viver o Evangelho de forma prática.
Seu ministério não era limitado aos grandes momentos de milagres, mas também às pequenas ações diárias que constroem uma vida de fé verdadeira. E é nesse ponto da vida, quando Filipe já estava mais velho, que um episódio emocionante acontece. Um jovem cristão, inseguro e temeroso, aproximou-se dele perguntando: "Sinto que Deus quer me usar, mas não sei se sou capaz. E se eu falhar?" Filipe olhou para o rapaz com ternura e respondeu algo que muitos preservaram em tradição oral por séculos: "Filho, quem caminha com Jesus pode tropeçar, mas jamais cai sozinho. Não tema falhar, tema apenas não confiar." Essa frase marcou profundamente quem a ouviu, porque revelava o coração de um homem que viveu obedecendo, mesmo quando não entendia todas as coisas. À medida que envelhecia, Filipe também refletia sobre tudo o que Deus havia feito através dele. Recordava o dia em que encontrou Jesus pela primeira vez às margens da Galileia, o entusiasmo com que chamou Natanael, a multiplicação dos pães, o questionamento sincero sobre ver o Pai, a alegria em Samaria, o encontro com o etíope, os milagres, as dificuldades e os inúmeros rostos que cruzaram seu caminho. Ele sabia que não tinha sido perfeito. Nenhum apóstolo foi. Mas tinha sido fiel, e isso era tudo o que seu coração desejava. A tradição cristã diz que nos seus últimos anos, Filipe viveu na cidade de Hierápolis, onde continuou seu trabalho pastoral com dedicação. Ali, pregava em praças, orava pelos enfermos, visitava famílias e aconselhava líderes locais. Sua presença era tão forte na região que muitos pagãos começaram a abandonar seus antigos deuses e abraçar a fé cristã. Isso incomodou profundamente os sacerdotes pagãos, que decidiram silenciar Filipe de vez. O clima de tensão cresceu na cidade, e um dia os perseguidores invadiram o local onde Filipe pregava. Pegaram-no à força, o arrastaram pelas ruas e colocaram-no diante da multidão furiosa. Mas algo surpreendente aconteceu. Filipe não demonstrou medo. Pelo contrário, parecia em paz. Seus olhos refletiam a mesma serenidade que demonstrou desde o início de seu ministério. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim, mas também sabia que a morte não era uma derrota, e sim a porta para a promessa eterna. Mesmo sendo perseguido, Filipe continuou anunciando Cristo. Enquanto os homens gritavam, ele falava com amor. Enquanto o ódio crescia ao redor, ele mantinha o coração cheio de compaixão. Muitos que presenciaram aquela cena ficaram impressionados com sua coragem. Alguns até se converteram ao ver sua postura diante da morte. A tradição conta que Filipe foi martirizado de maneira cruel, mas faleceu orando pelos seus perseguidores, assim como Jesus havia feito. Suas últimas palavras, segundo relatos antigos, foram um pedido para que Deus tivesse misericórdia daqueles que não entendiam o que estavam fazendo. E ali, naquele momento, sua vida se fechou com a mesma humildade e entrega com que começou. Mas sua história não terminou com sua morte. Muitos testemunhos dizem que, após seu martírio, milagres passaram a ocorrer no lugar onde ele foi sepultado. Pessoas enfermas iam até lá e se recuperavam. Famílias destruídas encontravam paz.
Viajantes eram tocados pela presença espiritual que parecia envolver o ambiente. E assim, a vida de Filipe continuou a testemunhar Cristo, mesmo depois de sua partida. Seu legado ecoou por gerações. A fé que plantou em Samaria, na Etiópia, na Ásia Menor e em tantas outras regiões, cresceu como uma árvore frondosa que oferece sombra para muitos que chegam cansados da caminhada. Seu exemplo se tornou referência para missionários, evangelistas e cristãos simples que, como ele, desejam seguir Jesus com sinceridade. Filipe nos ensina que a grandeza espiritual não está na fama, mas na fidelidade. Não está em ser conhecido, mas em conhecer a Cristo. Não está em impressionar, mas em obedecer. Ele nos lembra que qualquer pessoa, não importa sua origem, sua profissão, sua história, pode ser usada por Deus de maneiras extraordinárias quando abre o coração para o chamado. Mesmo após sua morte, a memória de Filipe continuou a se espalhar entre os cristãos como uma chama que jamais se apaga. De cidade em cidade, de geração em geração, seu nome era pronunciado com respeito, não apenas como o de um mártir, mas como o de um homem que viveu a fé de maneira tão real e tão intensa que se tornou exemplo para todos que vieram depois. O que impressionava aqueles que ouviam sua história não eram apenas os milagres ou as viagens missionárias, mas a simplicidade com que ele seguiu Jesus desde o primeiro chamado até seu último dia. Alguns cristãos mais antigos diziam que Filipe era como uma estrada tranquila que levava diretamente ao coração de Deus. Ele não tinha o brilho de Pedro, nem a força retórica de Paulo, nem o temperamento fervoroso de João, mas tinha algo igualmente poderoso, a pureza de um coração disposto. Quando os primeiros líderes da igreja lembravam dele, diziam que Filipe era como uma lâmpada acesa na escuridão, iluminando sem fazer barulho, aquecendo sem exigir reconhecimento. E por causa disso, muitos buscavam viver como ele viveu. Em suas cartas e documentos antigos, os primeiros cristãos frequentemente usavam Filipe como exemplo de coragem silenciosa, de fé constante, de obediência prática. Ele era lembrado como alguém que não fugia da missão, que não recuava diante da incerteza e que amava as pessoas com um tipo de amor que só pode nascer de uma vida transformada por Cristo. Em Hierápolis, a cidade onde passou seus últimos anos, muitos continuaram a contar histórias sobre sua bondade. Alguns afirmavam que Filipe visitava os doentes durante a madrugada, levando pão, água e palavras de consolo. Outros diziam que ele caminhava pelas ruas, orando pelos lares, pedindo que Deus guardasse as famílias da cidade. Um velho cristão, mencionado em escritos muito antigos, dizia que Filipe tinha o dom de transformar lágrimas em esperança, porque sempre encontrava uma maneira de apontar para a vida eterna. É difícil imaginar quantas vidas foram tocadas por ele. Quantos homens, mulheres e crianças conheceram a fé através de seu exemplo?
Quantos jovens se tornaram pregadores porque ouviram suas histórias? Quantas viúvas foram amparadas por sua generosidade? Quantos órfãos encontraram nele a figura de um pai espiritual? Filipe não deixou riquezas, não deixou livros, não deixou sermões escritos, mas deixou algo muito mais precioso. Deixou uma impressão eterna no coração de todos que cruzaram o seu caminho. Uma das tradições mais belas sobre ele diz que antes de morrer, Filipe reuniu suas filhas e lhes entregou um conselho que marcou a história da família. Ele teria dito: lembrem-se de que a fé é como o vento, não se vê, mas transforma tudo o que toca. Permaneçam firmes, mesmo quando ninguém as compreender. O Senhor honrará cada lágrima, cada renúncia, cada gesto de amor. Essas palavras se tornaram como um legado espiritual, e suas filhas continuaram pregando, profetizando e servindo a igreja com humildade e ousadia por muitos anos. Outra tradição conta que, pouco antes de seu martírio, Filipe teve um sonho. Nele, ele se via novamente às margens do Mar da Galileia, no mesmo lugar onde encontrou Jesus pela primeira vez. O mestre caminhava até ele com um sorriso sereno, como quem diz: você completou a carreira. No sonho, Filipe se ajoelhava, emocionado, e Jesus o acolhia com um abraço. Muitas pessoas acreditam que esse sonho confortou o apóstolo nos seus últimos momentos e lhe deu forças para enfrentar a morte com paz. A mensagem de Filipe também chegou à Etiópia, graças à conversão do eunuco. Lá, a igreja cresceu de maneira surpreendente. Décadas depois, cristãos etíopes ainda lembravam do homem que explicou Isaías à beira da estrada e transformou a vida de seu oficial. Por causa daquele encontro aparentemente simples, surgiram comunidades, igrejas e testemunhos que se espalharam por todo o continente africano. E tudo isso começou com Filipe, ouvindo a voz do Espírito e obedecendo sem hesitação. Essa é talvez uma das maiores lições de sua vida: a importância de obedecer mesmo quando não entendemos. O caminho para onde Deus o enviou parecia deserto, vazio, sem propósito. Mas naquele deserto existia uma vida prestes a ser transformada, e dessa vida surgiria uma nação inteira alcançada pelo Evangelho. Quantas vezes Deus nos envia a lugares que parecem desanimadores, improdutivos, silenciosos, e, no entanto, ali está um milagre que ainda não conseguimos ver? A fé de Filipe nos ensina que a obra de Deus não é limitada pela lógica humana. Ele não mediu resultados, não calculou estratégias, não buscou reconhecimento. Ele apenas caminhou, confiou. Era frenética, mas profunda, não era barulhenta, mas transformadora, não era exibida, mas vivida. Por isso, muitos estudiosos dizem que Filipe representa o discípulo que faz o invisível. Ele não aparece tanto quanto alguns dos outros apóstolos, mas está presente nos momentos mais importantes e decisivos. Ele não fala muito, mas quando fala, suas palavras atravessam o tempo. Ele não realiza tantos feitos registrados, mas suas ações mudam destinos inteiros. É como uma engrenagem escondida que faz toda a estrutura funcionar, mesmo que ninguém veja. E assim, os cristãos antigos guardaram seu nome com carinho.
Eles sabiam que a igreja não se constrói apenas com grandes pregadores, mas com homens e mulheres que, como Filipe, vivem a fé todos os dias com simplicidade e fervor. A história dele é um lembrete de que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias, mas somente quando essas pessoas se entregam por inteiro. Com o passar dos séculos, peregrinos começaram a visitar os lugares onde Filipe viveu, pregou e morreu. Muitos relatavam sentir paz profunda nesses locais, como se a presença do apóstolo ainda os tocasse. Há escritos que dizem que até mesmo pessoas não cristãs iam até o túmulo de Filipe em busca de cura e consolo. Isso mostra o impacto que uma vida dedicada ao amor pode causar mesmo muito tempo depois que essa vida se encerra na terra. E hoje, quando olhamos para a trajetória de Filipe, percebemos que sua história continua falando conosco. Seus passos nos ensinam que o Evangelho ainda precisa ser levado a lugares onde ninguém quer ir. Sua coragem nos lembra que a verdade deve ser anunciada mesmo quando custa caro. Sua humildade nos mostra que o maior poder não está na força do discurso, mas na pureza do coração. A história dele também confronta o nosso modo de viver. Quantas vezes deixamos de servir porque estamos cansados? Quantas vezes desistimos porque não vemos resultados rápidos? Quantas vezes ficamos parados porque esperamos primeiro entender tudo? Filipe nos mostra que a verdadeira fé é aquela que caminha, mesmo sem garantias. É aquela que obedece antes de compreender. É aquela que ama mesmo quando não é amado. É aquela que persevera mesmo quando todos ao redor desanimam. E é essa fé que Deus ainda procura em nossos dias. Uma fé que não faz barulho, mas transforma vidas. Uma fé que não depende de aplausos, mas de obediência. Uma fé que não se perde nas dúvidas, mas segue firme na esperança da ressurreição. Uma fé que olha para Jesus e diz, assim como Filipe disse no início de tudo, eu vou. Onde o Senhor mandar, eu vou. Ainda que séculos tenham se passado desde que Filipe caminhou por esta terra, sua história continua viva cada vez que um cristão decide dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando esse chamado parece pequeno demais ou difícil demais. Porque foi exatamente assim que Filipe viveu, dizendo sim nos momentos simples e sim nos momentos difíceis, até que sua vida inteira se tornou uma resposta ao amor de Cristo. Muitos cristãos antigos costumavam refletir sobre algo curioso. Filipe foi um dos primeiros a reconhecer publicamente Jesus como o Messias, ainda no início do ministério. Ele não viu todos os milagres, não conhecia profundamente todos os detalhes das Escrituras, mas bastou um encontro para que seu coração se abrisse de maneira total. Isso sempre fez com que ele fosse lembrado como o discípulo da prontidão, o discípulo que não hesita, o discípulo que corre ao encontro de Deus quando muitos ainda estão tentando entender o que está acontecendo. E talvez seja exatamente essa característica que explique por que Deus o escolheu para missões que exigiam sensibilidade e obediência. A missão no deserto, por exemplo, era um desafio que poucos entenderiam.
Um anjo o manda para um lugar vazio, sem lógica, sem multidão, sem holofotes, e ele simplesmente vai. Muitos teriam questionado, argumentado, pedido explicações, mas Filipe aprendeu que obedecer é sempre melhor do que entender. Porque no reino de Deus, quem obedece primeiro, compreende depois. Esse é um dos ensinamentos mais profundos de sua vida. Às vezes, Deus nos envia a caminhos que não fazem sentido. Mas se caminharmos com fé, descobriremos que ali existe um propósito que só será revelado no momento certo. Assim como o eunuco etíope não teria sido alcançado se Filipe tivesse ficado esperando explicações, muitos milagres hoje deixam de acontecer porque alguém hesitou, alguém recuou, alguém deixou o medo falar mais alto do que a fé. E quando pensamos no impacto global daquele encontro no deserto, percebemos algo grandioso. Às vezes, Deus transforma nações através de decisões que parecem pequenas. Um gesto simples, uma conversa rápida, uma oração feita com sinceridade, e de repente, vidas inteiras mudam. O reino de Deus cresce não apenas através de grandes eventos, mas também através dos gestos silenciosos de pessoas que vivem como Filipe viveu. Os primeiros cristãos que viveram perto de Filipe comentavam que ele tinha um olhar diferente. Não era um olhar duro, nem distante, mas um olhar que parecia enxergar além da aparência. Alguns diziam que ele conseguia perceber a dor que as pessoas carregavam antes mesmo que elas falassem. Talvez fosse por isso que tantos se aproximavam dele, porque se sentiam vistos, ouvidos, acolhidos. Há um registro antigo que descreve Filipe como um homem cuja presença acalmava a alma. E isso por si só já revela o impacto que alguém cheio do Espírito Santo pode causar apenas estando onde Deus o colocou. Havia também um detalhe curioso que seus discípulos comentavam. Filipe gostava de orar caminhando, não permanecia parado por muito tempo. Ele andava lentamente, observando as pessoas, as casas, as ruas, como se pedisse a Deus que olhasse por cada parte da cidade. Seu caminhar era uma intercessão constante, e muitos acreditavam que grande parte do crescimento da igreja, nas regiões onde ele esteve, se deveu a essas orações silenciosas, feitas nos bastidores, quando ninguém estava olhando, quando ninguém sabia que algo estava acontecendo. Isso nos lembra que a obra de Deus não acontece apenas no púlpito, mas também nos passos que damos, nas conversas que temos, nos gestos que fazemos. Pode ser que ninguém veja, ninguém aplauda, ninguém reconheça, mas Deus vê tudo, e é no oculto que os maiores milagres começam a se formar. Foi assim com Filipe, e continua sendo assim com todos que se dispõem a viver para Cristo com sinceridade. Há também histórias sobre como ele lidava com as dúvidas das pessoas. Filipe nunca se irritava, nunca diminuía ninguém. Quando alguém chegava com medo, com incertezas, com perguntas difíceis, ele ouvia primeiro, respirava fundo e respondia com paciência. Ele sabia que a fé não nasce da pressão, mas do entendimento. Não nasce da imposição, mas da revelação.
Por isso, muitos que tinham dificuldade de acreditar acabavam se encontrando espiritualmente depois de conversar com ele. E isso é importante. Filipe não transformava pessoas pela força, mas pela luz que carregava. Ele não empurrava ninguém para o Evangelho. Ele puxava com amor, ele atraía, ele convidava. E esse tipo de influência é o mais poderoso que existe. É o tipo de influência que permanece mesmo depois que a pessoa parte. A prova disso é que séculos após sua morte, ainda estamos aqui, estudando sua vida, contando sua história, aprendendo com seu exemplo. Mas algo ainda mais profundo precisa ser dito. Filipe não apenas viveu para Cristo, ele morreu quando foi preso, quando foi levado para o local do martírio. Muitos esperavam que ele se defendesse, que pedisse misericórdia, que recuasse. Porém, Filipe permaneceu firme, como uma torre que não balança com o vento. Ele sabia que seu fim era apenas uma passagem. Sabia que seu corpo poderia ser destruído, mas sua alma estava segura nas mãos do Salvador. E esse testemunho final marcou para sempre a memória dos que presenciaram sua morte. Alguns relatos dizem que até mesmo soldados romanos ficaram perplexos com a serenidade dele, a maneira como ele orava pelos seus inimigos, a maneira como falava de Jesus mesmo sob dor, a forma como entregou sua vida sem reclamar. Tudo isso se tornou um sermão vivo, talvez o mais poderoso de sua vida. Depois de sua morte, muitos da cidade que antes zombavam da fé passaram a acreditar. Outros que o perseguiam se arrependeram profundamente. Alguns até se tornaram líderes da igreja local. É impressionante como Deus transforma a morte de seus servos em sementes que florescem durante gerações. E assim, o legado de Filipe continuou. Um legado que não está preso ao passado, mas que ecoa até hoje. Basta observar. Quantos pregadores falam sobre ele? Quantos cristãos se inspiram em sua obediência? Quantos missionários partem para terras distantes, lembrando do apóstolo que correu para o deserto sem fazer perguntas? Quantos idosos encontram consolo em sua história de fidelidade? Quantos jovens descobrem sua vocação ouvindo sobre sua coragem? A verdade é que ninguém permanece o mesmo depois de conhecer a vida de Filipe. Ela nos confronta, ela nos inspira, ela nos chama mais fundo. Porque a história dele é um lembrete de que o Evangelho não é apenas para acreditar, é para viver. E viver o Evangelho é exatamente o que Filipe fez, até o último suspiro. E enquanto Filipe seguia avançando por terras desconhecidas, um detalhe muitas vezes ignorado pelos leitores modernos se tornava evidente. Ele era um homem profundamente sensível aos que sofriam. Onde outros viam multidões, Filipe via rostos. Onde outros viam números, Filipe via histórias. Talvez por isso Jesus o tenha escolhido para estar entre os 12, não pelo que era aos olhos humanos, mas pelo que seria aos olhos do reino. Depois dos acontecimentos na Samaria e do encontro com o eunuco etíope, Filipe continuou caminhando rumo ao norte, alcançando pequenas aldeias, povoados esquecidos e comunidades que nunca haviam ouvido nem sequer um sussurro sobre o Messias. A cada lugar, um novo desafio. A cada desafio, uma nova demonstração de fé.
Ele já não era o discípulo hesitante que dizia: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele se tornara um homem moldado pelo Espírito, cuja coragem parecia não ter limites. E não pense que sua jornada foi feita em estradas bem construídas ou cidades acolhedoras. Muitas regiões eram hostis, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Havia perseguição, fome, noites frias, ameaças constantes de morte e povos desconfiados. Mas Filipe tinha algo que nenhum desses obstáculos poderia silenciar: a convicção de que Deus o havia escolhido para levar luz onde reinava a escuridão. As tradições antigas contam que Filipe viajou por diversas regiões da Ásia Menor, incluindo a Frígia, onde enfrentou um dos períodos mais intensos de sua vida ministerial. Em algumas cidades, ele foi recebido com alegria, curando enfermos e expulsando espíritos malignos. Em outras, foi tratado como um intruso, como alguém que ameaçava a ordem religiosa estabelecida. Mas em todas, sem exceção, ele deixou um rastro de transformação. Uma história preservada por cristãos primitivos relata que Filipe, certa vez, entrou em uma cidade dominada por um culto pagão violento e temido. O sacerdote local, influente e cruel, controlava o povo por meio do medo e da superstição. Quando Filipe chegou, muitos o alertaram: vá embora enquanto ainda pode. Mas ele permaneceu. E não apenas permaneceu, pregou. Pregou com ousadia, pregou com amor, pregou com lágrimas nos olhos, movido por uma compaixão que ninguém ali nunca havia visto. Os deuses pagãos prometiam poder, Filipe oferecia perdão. O sacerdote ameaçava, Filipe curava. O povo vivia em temor constante. Filipe apresentava a paz que só Cristo pode dar. É fascinante perceber como, ao longo da história bíblica e cristã, quando as trevas se mostram mais densas, a luz de Deus sempre brilha com mais intensidade. E com Filipe não foi diferente. Mas, como era de se esperar, isso despertou ódio. O sacerdote pagão se sentiu desafiado. A influência de Filipe crescia a cada dia. Homens e mulheres se libertavam de práticas destrutivas, famílias eram restauradas, enfermos eram curados e muitos renunciavam aos antigos rituais. A paciência do sacerdote se esgotou. Ele reuniu um grupo de seguidores e espalhou a acusação de que Filipe queria destruir a tradição da cidade. Assim, a perseguição começou. Filipe foi preso, humilhado e ameaçado de morte, mas em nenhum momento amaldiçoou seus perseguidores. Pelo contrário, orava por eles. Seu coração estava tão alinhado ao de Cristo que, mesmo diante da dor, ele ainda encontrava espaço para a compaixão. Durante a noite, alguns novos convertidos se reuniam secretamente para pedir a Deus que o libertasse. E, milagrosamente, libertação veio. Não por força de homens, mas por intervenção divina. Os relatos dizem que um terremoto sacudiu a região, quebrando as amarras de Filipe e abrindo o caminho para sua saída. Ele poderia ter fugido imediatamente, mas em vez disso, voltou para socorrer os feridos, inclusive alguns de seus próprios perseguidores. Esse detalhe é crucial para entender quem Filipe era. Um apóstolo que vivia o evangelho não apenas com palavras, mas com atitudes que desafiavam a lógica humana. Quando finalmente deixou a cidade, ele partiu não como fugitivo, mas como vencedor espiritual.
A semente que plantou ali germinou, cresceu e se espalhou. Aquele povo, antes entregue às trevas, testemunhou a coragem de um homem que preferiu sofrer por Cristo do que negar seu chamado. E Filipe ainda iria muito além. Sua jornada continuou, alcançando lugares que poucos missionários do primeiro século ousaram visitar. A cada passo, mais almas eram apresentadas à esperança do Evangelho. A cada cidade, novos discípulos surgiam. Filipe se tornou referência, inspiração, pilar. Não era o mais famoso entre os 12, nem o mais citado nas Escrituras, mas seu impacto ultrapassou fronteiras e marcou gerações. Há registros que afirmam que, nos últimos anos de sua vida, Filipe se estabeleceu em Hierápolis, uma cidade conhecida por suas fontes termais e pela forte influência religiosa pagã. Lá, continuou pregando com fervor. Continuou enfrentando oposição. Continuou curando. Continuou transformando vidas. Ele sabia que seu tempo na terra se aproximava do fim, mas não recuou, não desanimou e não se deixou intimidar. Era um homem plenamente consciente de que sua missão estava ligada a algo muito maior do que ele mesmo. Em Hierápolis, sua fé seria testada ao extremo, e seria ali, segundo a tradição cristã primitiva, que ele enfrentaria seu martírio. Mas antes de chegarmos a esse momento, ainda há uma parte emocionante e crucial da vida de Filipe que precisa ser contada.